Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rony Peterson, eu sou criador do Método GEM, que é um método de gestão estratégica para negócios. Eu já sou empresário há 24 anos e eu já fiz esse caminho de sair do operacional uma vez, já fiz esse caminho, estava finalizando para fazer pela segunda vez e agora estou indo para a terceira vez. Ou seja, é um caminho que eu já conheço e agora a partir do método eu quero ajudar você também a fazer esse caminho, que é conseguir sair do operacional e a ter uma empresa mais lucrativa, mais autossuficiente. E nessa noite eu escolhi um tema que é um tema muito recorrente entre as pessoas que me seguem aqui, que me perguntam muitas vezes: Rony, como é que a gente faz para equilibrar a agenda pessoal com a agenda profissional? Algumas pessoas me veem às vezes fazendo várias coisas e treinando e atendendo o cliente e tocando duas empresas e às vezes tocando na igreja e com a família e enfim, tantas coisas que às vezes eu consigo fazer. A pessoa fala assim: como é que você consegue? Como é que você consegue conciliar essa vida, a sua agenda pessoal com essa agenda profissional? Como é que você fez para conseguir estruturar isso? E às vezes as pessoas acham que, no meu caso, eu não trabalho em alguns momentos. Você não deve trabalhar, né? Porque às vezes você está ali 11 horas, hoje 11 horas da manhã eu estava nadando, treinando, 11 horas da manhã eu estava nadando, então você não deve trabalhar. Não, ao contrário, eu trabalho muito, tá, gente? Eu toco duas empresas, ontem eu passei o dia inteiro em reunião de planejamento estratégico, fechamento de trimestre, Hoje eu atendi 3 clientes, agora na parte da tarde foram 3 clientes. Então, gente, eu tenho uma vida profissional, uma agenda profissional como qualquer outro empresário ou empresária. Eu toco 2 negócios como qualquer outro empresário que tem mais de um negócio. A diferença é que eu fui estruturando ao longo da minha carreira, alguns hábitos, alguns processos para que eu conseguisse organizar a minha agenda pessoal, organizar a minha agenda profissional, conciliando tudo isso de forma que eu consiga dar atenção para aquilo que é importante para mim, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. Então, muita gente tem essa dúvida: como é que eu consigo conciliar tudo isso? Precisa levantar 4 horas da manhã realmente? Não precisa? Tem que dormir muito tarde ou não? São dúvidas que às vezes eu ouço das pessoas que não conseguem ter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, o que é importante a gente entender, eu quero já começar, por que é importante você ter uma agenda equilibrada? Então, eu penso que talvez a melhor pergunta seria: por que é importante ter uma agenda e não apenas uma agenda equilibrada? Porque muitas vezes, quando a gente está muito na operação, que a gente abre um negócio, que a gente está tocando um negócio ali do zero, começando o negócio do zero, ou que já tem alguns anos, mas a gente está muito preso na operação, uma boa parte das vezes a gente nem tem uma agenda. Então a gente chega na empresa pela manhã, vai fazendo o que tem que ser feito, vai resolvendo os incêndios, vai apagando os incêndios que tem que apagar e atende um cliente, atende um colaborador, conversa com o fornecedor e chega no fim do dia, a gente encerra o expediente. Mas se eu te perguntasse assim: olha, como que estava a programação para esse dia de trabalho? Muitas pessoas vão dizer: eu não tinha uma programação para o meu dia de trabalho. Eu simplesmente fui para a empresa e trabalhei o dia inteiro. Só que às vezes a gente chega no final do dia com aquela sensação de ter trabalhado muito, mas feito muito poucas coisas, concluído muito poucas coisas. E por que muitas vezes nós temos essa sensação de ter trabalhado muito durante o dia e não ter concluído quase nada, não ter conseguido ter os resultados que nós gostaríamos para aquele dia? Possivelmente isso acontece porque durante o dia aquilo que foi sendo encaixado na sua rotina não estava programado, e como você muitas vezes não tem uma programação, não tem uma agenda, não tem um planejamento, é bem comum o que nós chamamos de multitarefar. Você começa uma coisa, para, aí você começa outra, para, aparece uma emergência, começa, para, e aí você passa o dia inteiro às vezes pulando de tarefa em tarefa, de função em função, chega no fim do dia com aquela sensação de que você não terminou quase nada. Mas isso geralmente acontece porque nós não temos uma agenda, e segundo, nós não conseguimos definir as prioridades enquanto gestores. Então, um dos primeiros temas que nós trabalhamos dentro do Método GEM é a definição de prioridade. Primeiro, eu gosto muito disso, a palavra prioridade é aquilo que vem em primeiro. Prio é primeiro, é aquilo que vem primeiro. Então, quando eu defino uma prioridade, eu vou dizer: então, a primeira coisa que tem que ser feita é essa. Por isso que é difícil quando a gente fala, tem um treinador que eu gosto muito, eu já treinei com ele, que ele fala assim:
Eu acho que a palavra prioridades não deveria existir no plural, porque não tem como ter vários primeiros lugares. Ou é primeiro, o outro tem que ser segundo, terceiro e assim sucessivamente. Mas é interessante entender que definir prioridade ou prioridades é definir aquilo que deve vir em primeiro, aquilo que é mais importante que você faça primeiro, que você se concentre primeiro. Então, por que é importante você ter uma agenda equilibrada e com as prioridades bem definidas? Porque quando você consegue fazer isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como fazer isso ao longo dessa live, quando você consegue ter uma agenda, quando você consegue definir essas prioridades, né, você começa a liberar um tempo na sua agenda que talvez antes não existia. Eu me lembro, sempre que eu falo desse tema, eu lembro de uma pessoa que treinou conosco na turma 1 do Método GEM. Eu sempre falo dela, um abraço aí para a Michele, lá da padaria Pão do Porto, um excelente profissional. Eu sempre falo assim, né? Toda vez que eu vou falar de definição de prioridade, estruturação de agenda, eu lembro dela, porque eu estava lá na turma 1 ainda, lá há 6 turmas atrás, e numa determinada sessão, alguém gostaria de compartilhar algo que colocou em prática nas últimas semanas, nos últimos dias e tal, e ela levantou a mão e falou assim, eu quero compartilhar que eu coloquei em prática aquilo que a gente aprendeu aqui sobre a questão de definição de prioridades, definir aquilo que é importante, aquilo que é urgente, estruturar a minha agenda, criar blocos, todas as técnicas que a gente ensina em sala, criar os blocos e tal. Quando eu comecei a estruturar isso em menos de uma semana, eu percebi que eu poderia livrar no meu dia até 4 horas que eu não tinha antes. E quando é interessante entender a rotina dela, porque quando a gente fala de uma rotina de padaria, começa muito cedo. Então a rotina de um gestor ou de alguém que trabalha em um empreendimento como esse, abre-se muito cedo, em alguns casos fecha muito tarde. Então é muito mais do que 8 horas diárias, que geralmente é o comum do comércio, da maioria das empresas, no máximo de 8 a 10 horas por dia. Então às vezes chega a ser 12, 14, até 16 horas um comércio como esse. Ela falou, olhando para o meu dia inteiro, tudo aquilo que eu fazia, nas loucuras que eu estava, apagando os incêndios que eu apagava, eu percebi que se eu organizasse aquilo, poderiam me sobrar até 4 horas em um dia, que eu não tinha nesse momento. E por não ter esse tempo, eu não conseguia ter um equilíbrio com a minha agenda na vida pessoal. Então a minha vida era toda consumida pela a parte profissional. Ou seja, todo o meu dia estava focado em resolver as questões profissionais. Então eu chegava muito cedo na empresa, passava o dia inteiro apagando todos os incêndios, resolvendo todas as coisas. Ela falava assim, chegava no fim do dia, eu não tinha nem energia, eu não tinha disposição e não tinha nem tempo para cuidar das coisas pessoais. Às vezes não conseguia ir num salão, não conseguia ir para uma academia, fazer uma caminhada, ler um livro, ir na igreja, passar um tempo com a família. Então, por quê? Porque todo o tempo dela estava tomado para as questões profissionais. Então, é importante entender que você não precisa ter saído do operacional ainda, porque isso é um processo, às vezes é um processo que demora um bom tempo. E se você ainda tem dúvidas sobre o que significa sair do operacional, a live anterior, que está salva aqui no Instagram, que eu fiz há 2 dias atrás, eu falei exatamente sobre esse tema. O que significa sair do operacional. Então, se você tem dúvida, assiste essa live, está salva aqui e deixa um comentário lá depois. Agora, o que significa? Não significa que você precisa ter saído do operacional para já começar a organizar a sua agenda e equilibrar os seus compromissos da vida pessoal com a vida profissional. Então, equilibrar essas duas agendas, que são agendas extremamente importantes. E talvez você está pensando assim, Rony, mas a minha empresa, ela depende muito de mim. Eu não consigo me ausentar. O tempo todo eu tenho que estar lá, porque toda hora o pessoal está me demandando, toda hora eu tenho que tirar uma dúvida de um, tirar uma dúvida do outro, falar com o cliente, falar com o funcionário, ligar para o fornecedor. Então a minha empresa depende muito de mim. Eu não tenho como ter um equilíbrio da vida pessoal. A minha vida é consumida pelo negócio. E aí quando eu ouço frases como essas que são bem comuns, que eu ouço sempre, eu falo assim, tá, mas você está feliz com a sua vida toda consumida no profissional? 10, 12, 14 horas por dia? Às vezes você está saindo da empresa, indo para casa, mas continua resolvendo coisas da empresa em casa? Você está satisfeito de não conseguir cuidar da saúde? Você está satisfeito de não ter um tempo para assistir um filme, para ler um livro, para sair, para jantar fora com a tua família? Você está satisfeito?
De não poder, às vezes, ir numa igreja, fazer um trabalho social, visitar um parente. Ah, não estou satisfeito. Eu estou ganhando dinheiro, mas não estou satisfeito. Então, é uma questão de definição de prioridade. Então, se nesse momento você só quer ganhar dinheiro, tudo bem, está tudo certo. Se você só quer ganhar dinheiro, está tudo certo. Você vai ficar aí focado 100% tua agenda no profissional, vai trabalhar muito, vai ganhar dinheiro, às vezes vai perder saúde, depois vai perder o dinheiro para tentar recuperar a saúde. É o que muitas vezes acontece no ciclo natural da vida. Ou você vai perder a família depois de muitos anos, e aí você vai descobrir que não valeu a pena ter ganhado tanto dinheiro assim, ter trabalhado tanto tempo assim. Tudo é uma questão de equilíbrio. Tudo é uma questão de prioridade. Então a primeira pergunta que nós temos que nos fazer: quais são as minhas prioridades? Por mais que no plural fique estranho, o que é prioridade para você? O que é prioridade na sua vida pessoal e o que é prioridade na sua vida profissional? Então, a primeira definição aqui, já começando a trazer um conteúdo para te ajudar a estruturar isso melhor, como fazer esse equilíbrio, é definir o que é importante para você. Então, o que é importante na parte pessoal e o que é importante na parte profissional? A gente explica em sala de aula que quando está muito claro para você o que é importante e o que é urgente, você consegue estruturar melhor a tua agenda para focar naquilo que você precisa resolver primeiro e o que você não pode deixar de fazer. E o que você pode delegar ou não fazer. Por exemplo, importante é tudo aquilo que vai trazer um resultado, seja para a tua vida pessoal ou profissional. Isso é importante. Então, se a gente pensa no profissional, talvez hoje você está numa posição da empresa onde você joga em várias funções. Talvez você está numa posição da empresa hoje onde você ajuda a vender, ajuda a produzir, atende cliente, faz algumas coisas do financeiro. Então, você vai se perguntar, o que é mais importante que eu deveria focar mais o meu tempo? E se eu tivesse que bloquear a minha agenda, eu preciso bloquear para isso. E aí você vai ter uma prioridade. Isso é importante, eu vou fazer primeiro. A única coisa que vem antes do que é importante é a urgência. A urgência é aquilo que me traz prejuízo. Então é algo que se eu não resolver agora, vai me trazer um prejuízo que eu não estou disposto a ter. Da mesma maneira, quando a gente pensa na área pessoal, é a mesma ideia. O que é importante é aquilo que vai me trazer um resultado. E o que é prejuízo, né? O que é urgente? Aquilo que vai me trazer um prejuízo, que eu não estou disposto a pagar nesse momento ou ter nesse momento. Quando essas duas definições ficam claras, e quem fala brilhantemente desse conceito é um autor chamado Stephen Covey, no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele traz uma matriz, uma teoria que na verdade não é dele, é de um general norte-americano que também foi presidente dos Estados Unidos, que é o Eisenhower. Então chama-se Matriz de Eisenhower. Ele vai trazer que você precisa entender o que está no quadrante 1, quadrante 2, 3 ou 4 dentro de uma matriz que vai cruzando o que é importante com aquilo que é urgente. Mas se isso estiver claro na sua cabeça, você vai começar a se perguntar, durante o meu dia de trabalho, quais são as coisas que não são importantes, que talvez eu estou gastando muito tempo. Coisas que não dependeriam só de mim, que eu poderia já ter ensinado ou delegado para outras pessoas. Isso é importante, essa pergunta você precisa se fazer. Porque no momento que você começa a fazer essas perguntas, você começa a entender que existe no seu dia alguns horários que poderiam ser direcionados para outras coisas importantes. Às vezes tem coisa que você não precisa fazer naquele dia. E aí você para tudo que você está fazendo e vai lá e faz. E aí você compromete toda a sua agenda. Você poderia encaixar isso em outro dia. Mas como muitas vezes nós não temos uma agenda, aí a gente não consegue fazer isso. Então, tudo que aparece a gente vai lá e faz. Então, tudo vira urgência ou tudo vira importante. Então, se tudo ficou importante ou tudo ficou urgente, você não tem como definir senso de prioridade, você não tem como escolher o que fazer primeiro ou o que não fazer naquele dia. Então, mesmo que a sua empresa dependa muito de você hoje, eu não estou dizendo que você está errado, pode ser que você esteja nessa situação. Talvez você não conseguiu ainda estruturar teu negócio para não depender tanto de você. E com isso que nós estamos ensinando aqui, um dos meus objetivos é te ensinar a conseguir criar uma empresa que dependa menos de você. Mas se você ainda não conseguiu fazer isso, se você está num estágio muito inicial dessas tentativas, de implantar essas dicas que eu estou trazendo aqui,
você fala assim, não, a empresa depende muito de mim, eu não consigo liberar meu tempo, eu não consigo me ausentar da empresa, eu não consigo ter um tempo para poder fazer outras coisas. Tudo bem, então talvez você esteja exatamente nesse momento. Então, o primeiro passo é definir o que é prioridade, o que é mais importante para você na vida profissional e na vida pessoal. Se você quer ficar só no profissional, tá tudo certo, pague o preço de não se dedicar para a vida pessoal. Agora, se a tua saúde, tua família, o teu espiritual, o teu intelectual, as tuas emoções, o teu equilíbrio emocional é importante para você, então você fala, daqui, o que é importante para mim? Define prioridade. E do profissional, o que é mais importante para mim no profissional, que eu preciso dedicar tempo, que eu preciso gastar tempo, que eu preciso realmente parar para fazer, porque tem que ser eu no momento que eu estou na minha empresa hoje. Define o que é prioridade. Porque a forma errada é tentar liberar tempo, tentar arrumar horário para cuidar das coisas pessoais sem definir prioridade. E se você não define também no lado pessoal, você corre o risco de ter um desequilíbrio muito grande, que é tudo que é pessoal é importante. E às vezes não é. Às vezes no meio do expediente, sei lá, um parente, alguém te liga para você dar uma carona. Ela poderia pegar um Uber, você poderia pagar o Uber para ela, você poderia pedir para outra pessoa fazer isso, mas você para tudo que você está fazendo e vai lá e dá carona. Ou seja, isso é prioridade para a tua vida pessoal? Talvez não seja prioridade para a tua vida pessoal. Como você não definiu prioridade, você vai lá e faz. E aí você toma, às vezes, um precioso tempo da tua agenda profissional para fazer algo que naquele momento não era importante. Que outra pessoa poderia ter feito. Né? Que você poderia ter delegado, você poderia ter pagado para alguém fazer, pago para alguém fazer. Quando você não tem definição de prioridade, você não consegue fazer esse equilíbrio na tua agenda pessoal e profissional. E aí você vai começar a entrar num ciclo de só apagar incêndio, porque tudo fica importante, porque você não tem isso bem definido, então o tempo todo você fala, não, tem que resolver isso aqui agora, tem que resolver isso aqui agora. Às vezes na aula do método GEM que eu explico sobre os processos, a definição das tarefas semanais, lá em gestão de processos, eu explico algumas reuniões que a gente faz aqui na nossa empresa. E uma das reuniões que a gente faz aqui na empresa de tecnologia, que é uma das minhas empresas, é uma reunião semanal com o nosso time de liderança. E aí nessa reunião semanal, a gente tem ali dentro de uma ferramenta que a gente controla todas as tarefas, tudo tem que ser feito, tem uma etapa dessa ferramenta que a gente chama de problemas. Então tudo que é problema que acontece durante a semana, que não é ainda uma urgência que precisa ser resolvida naquele momento, né? A pessoa que passou por aquele problema, o líder que está responsável por aquele problema, ele vai lá nessa nossa ferramenta e cria lá uma nova tarefinha, um card lá, um cartãozinho, cria lá, problema tal, e deixa lá. Quando a gente chega na reunião de segunda-feira, pela manhã, com esse time de liderança da empresa, a gente faz ali todo o ritual, tudo que tem que ser feito da reunião, analisa a semana anterior, a gente explica isso em sala, faz todo o ritual, chega no momento da reunião, a gente fala assim, qual problema nós vamos resolver hoje? O que desses problemas que estão pendentes aqui a gente vai puxar para se debruçar enquanto time para a gente resolver esse problema e definir um plano de ação. Aí quando eu explico isso em sala e eu abro a ferramenta, tem um monte de problema não resolvido. Geralmente em toda a turma alguém fala assim, mas tudo isso aí ainda falta resolver? Eu falo, falta. E vocês conseguem ficar olhando para isso? Eu falei, consigo. Daí a pessoa fala assim, você tá louco, se eu tivesse uma ferramenta dessa aí com todo esse problema, eu ia amanhã começar a atacar todos eles. Eu falei, é por isso que você não tem agenda. É por isso que você não faz as coisas que você gostaria de fazer. É por isso que você não equilibra a vida pessoal e profissional. Porque tudo é importante. Ah, mas é um problema. Eu sei. Mas o problema também tem nível. O problema também tem urgência. O problema também tem criticidade. O como ele é crítico. Quando você vai estudar resolução de problemas, você vai entender que todo problema tem uma criticidade. Você dá uma nota de quão crítico ele é para resolver. E se é um problema que a criticidade dele é baixa, que não precisa ser resolvido agora, nessa semana, eu vou puxar para resolver somente os problemas que são mais críticos. Os problemas têm que ser resolvidos essa semana para não virarem urgências ou incêndios. E aí, às vezes, os meus alunos falam, mas Rony, como assim? Tudo isso aí é para resolver? É, tudo isso aí é para resolver. E não tem nada de errado nisso. Então, por quê? Porque é uma prioridade. Se você não define o que é prioridade, o que é mais importante, o que você vai encaixar, não vai encaixar, tudo vira prioridade. E aí você não consegue estruturar uma agenda. Você não consegue falar assim, durante a minha semana, minha segunda-feira de manhã é separada para isso, minha segunda-feira à tarde é para isso, minha terça de manhã é para isso. Quando eu falo, você, gestor, precisa implementar uma reunião de liderança semanal com o teu time de liderança média, todas as semanas no mesmo horário.
De preferência na segunda pela manhã, ou na sexta fim de dia, ou no sábado, porque aí você já fechou uma semana, está começando uma semana, não fica no meio do caminho. Aí a pessoa fala, mas Rony, como que eu vou estruturar uma agenda para fazer reunião com o meu time de liderança toda segunda? Se eu chego lá na empresa, tem um monte de coisa para resolver. É porque você não tem uma agenda, é porque você não definiu o que é prioridade, é porque você não delegou o que tinha que delegar. Faça chuva ou faça sol, segunda-feira, 9 horas da manhã, meu time de liderança está reunido e a gente vai fazer reunião de 1h30, 2 horas, toda segunda de manhã. É uma agenda. Eu não marco compromisso nesse horário. Eu não atendo o cliente nesse horário. Eu não resolvo problemas nesse horário. Esse é um horário reservado para a reunião semanal. Então, ficar apagando incêndio toda hora, não ter uma rotina, não definir prioridade, não vai te ajudar a equilibrar a agenda pessoal e profissional. Eu tenho uma agenda semanal. Tem coisas que todas as semanas acontecem no mesmo horário. Nesses horários é bloqueado, é um bloco fechado. É uma das técnicas que a gente explica em sala de aula no treinamento de gestão. É bloco fechado. O que significa isso? Não adianta, você não vai conseguir marcar um compromisso comigo na quarta-feira antes das 9 da manhã. Porque das 7 às 9 é reservado para os meus exercícios físicos. Eu vou fazer meus exercícios, vou tomar meu café da manhã e 9 horas vai começar a minha rotina. Ah, mas se for uma coisa muito importante, não vai acontecer. Tem que ser uma urgência, eu vou mudar a palavra, tem que ser uma emergência. Aí uma emergência é diferente, aconteceu alguma coisa, alguém passou mal, tem que levar no hospital naquele momento, aí eu cancelo a minha academia, cancelo meu exercício físico, vou levar essa pessoa no hospital, vou fazer o que tem que fazer, é uma emergência. Se não for emergência, não vai acontecer nesse horário. Por quê? Porque eu tenho uma agenda e eu respeito essa agenda. Se um funcionário precisa conversar comigo, nós vamos marcar um horário para conversar. Se um cliente, se eu preciso resolver uma coisa com um cliente, eu vou marcar um horário e a gente vai trabalhar dentro desse horário. Somente dessa maneira eu consigo encaixar dentro do meu dia aquilo que é importante. Então, se eu treino praticamente todos os dias. Todos os dias. Um dia por semana, às vezes eu tiro para descanso, quando não eu faço um exercício mais leve. Eu treino todos os dias para o triatlo. Então, hoje pela manhã, eu decidi que eu não ia correr. Eu decidi que eu ia deixar a corrida para amanhã, estruturei meu treino. E eu falei, hoje eu vou nadar, mas eu não vou nadar às 6 horas da manhã, porque o clube que eu nado não abre nesse horário. Então, o que eu fiz? Eu comecei meu dia profissional primeiro hoje. Eu simplesmente fiz um ajuste na agenda. Comecei meu dia profissional, fiz uma reunião no meu café da manhã, até 8h30 da manhã. 8h30 eu fui para a empresa, trabalhei até as 10h30, 10h45, aí eu calculei. Bem, eu tenho 1h15 entre me deslocar, chegar no clube, trocar de roupa, nadar por meia hora, que era meu treino de hoje, que era 1.000 metros, nadar por meia hora, trocar de roupa, buscar meu filho na escola para começar a parte da tarde, almoçar e fazer a parte da tarde. Foi exatamente o que eu fiz. 11h11 eu comecei a nadar. Mas, Rony, seu horário não era 6 horas da manhã? Era, hoje era para corrida, 6 horas da manhã. Eu troquei, joguei a corrida para outro dia, adaptei, mas tá lá, meu exercício tá lá, minha agenda tá lá. Eu não marquei nada entre 10h45 e meio-dia, porque eu bloqueei, eu comecei minha rotina mais cedo. Não significa que eu faço o que eu quero a hora que eu quero. Eu expliquei isso na live anterior. Na live anterior eu falei, sair do operacional não é parar de trabalhar. Assiste a live anterior se você não assistiu. Não é parar de trabalhar. É você sair daquela posição onde você precisa estar presencialmente ali 8, 10 horas por dia e todo mundo te demandando. Mas você continua trabalhando para o teu negócio, mas você trabalha de uma outra maneira. Então eu tive a minha agenda normal do dia. Na parte da manhã eu foquei em questões mais pontuais, estratégicas, administrativas. Na parte da tarde eu fiz atendimento aos meus participantes que estarão comigo na próxima turma. Então eu tomo um café com todos eles, eu entendo um pouco mais da empresa deles, eu entrego um símbolo para eles, eu explico algumas coisas do treinamento, eu faço o que a gente chama de pré-análise. E hoje à tarde eu atendi 3 participantes nas minhas pré-análises. Mas por quê? Porque eu já tinha reservado os meus horários, as minhas agendas para isso. Então, algumas dicas aí, que eu já falei de como fazer errado. Agora eu vou falar algumas dicas que podem te ajudar a trabalhar melhor a sua agenda para você conseguir encaixar o que é importante. Teve um caso bem interessante. Eu estava já com uma agenda bloqueada para um evento no dia 25 de maio. E eu fechei um evento junto com uma empresa parceira, nós vamos fazer um evento junto, vai ser o dia inteiro de treinamento para empresários selecionados e tal. A gente começou a estruturar isso aí
vamos fazer que data? Vamos fazer dia 25 de maio. Falei, perfeito. Fechei, bloqueei a agenda o dia inteiro, um sábado, 25 de maio. Aí essa semana, meu filho chegou em mim e falou assim, pai, vai ter a Copa, chama Copa Elite, é a Copa lá da escola que ele estuda. E é o evento mais importante do ano para mim. Essa foi a frase dele. É o evento mais importante do ano para mim. O senhor vai, né? Falei, filho, vai depender da data. Se cair em 9, 10, 11 de maio, o pai não tem como cancelar, porque 9, 10 e 11 de maio é a abertura da imersão do treinamento presencial da nova turma. O pai não pode alterar essa data mais, porque os alunos já foram avisados, a gente não consegue jogar outra data. Falei, então vamos torcer para ser outra data. Falei, e o pai tem um evento dia 25 de maio, vamos torcer para não ser nenhum desses 2 dias. Aí ele ficou todo agoniado, tá, mas e aí, como é que a gente vai fazer? Eu falei, calma, vê a data que vai ser o evento, filho. Aí, à tarde, ele já mandou uma mensagem para a professora, à tarde, aí a professora respondeu, vai ser dia 25 de maio. Aí ele me mandou um print do que a professora respondeu. Só mandou e fez um joinha assim para mim, pai, 25 de maio. Ele já sabia que eu não podia nessa data. Aí eu olhei para aquilo e aí me veio o senso de prioridade. Eu pensei, bem, eu posso falhar com ele na visão dele no evento mais importante do ano da escola dele e fazer o meu evento profissional que já estava agendado, ou eu posso tentar reagendar o meu evento profissional. Aí eu liguei para o parceiro que vai fazer o evento comigo e falei, cara, eu estou na seguinte situação, vai ter um evento que foi marcado de última hora na escola do meu filho, o calendário estava em outra data, e vai ser dia 25 de maio pela manhã, e eu não queria faltar no nosso evento. Por mais que a minha palestra vai ser à tarde, eu queria estar desde cedo contigo. Existe alguma possibilidade da gente jogar esse evento uma semana depois? E aí a gente vai começar agora a fazer os convites? Existe uma possibilidade? Ele falou, cara, não, lógico, existe. Ele conferiu hoje, não, dá, vamos fazer. A gente não avisou ninguém ainda, tá tudo certo. Aí alteramos o evento profissional pro dia 1º de junho, não lembro a data certinha agora. E aí eu falei para ele, filhão, dia 25 de maio o pai vai estar com você lá na Copa Elite. O pai vai participar. E ele ficou todo feliz. Em outras épocas, possivelmente, eu teria falado, não vai dar, não vamos participar, o pai tem um trabalho nesse dia. Mas naquele momento eu entendi que o que era prioridade para mim, naquele momento, era estar com meu filho num momento que era muito importante na visão dele, que só tem 10 anos de idade. E que o meu evento profissional poderia ser reagendado, não era algo que era inadiável. Se fosse a imersão, não daria, mas esse evento daria. Então, naquele momento, ao definir prioridade, eu pude estruturar a minha agenda e reagendar o evento e falar, não, nesse sábado pela manhã o pai vai estar contigo na escola. E quantas vezes nós, como profissionais, estamos perdendo coisas importantes na vida dos nossos filhos, da nossa família, porque a gente não tem uma agenda, porque tudo é importante, porque tudo é urgente, porque a empresa não vive sem a gente, porque eu sou a pessoa mais importante desse universo, porque tudo gira em torno de mim. Se você definir prioridade, se você definir o que é importante para você, você vai conseguir estruturar a tua agenda para equilibrar aquilo que é pessoal e aquilo que é profissional. Para você conseguir liberar o tempo, então definir o que é importante, o que eu preciso fazer. Aquilo que nesse momento eu não preciso, aquilo nesse momento que não é tão importante ao ponto de eu, como gestor, gestora, precisar fazer, eu vou passar para o passo de ensinar e delegar. E aí eu vou começar a ensinar outras pessoas, vou começar a delegar para outras pessoas, a gente explica em sala, né, qual que é o processo para você delegar. Então eu vou pôr esse processo para rodar e eu vou pôr outras pessoas para fazer aquilo que hoje eu faço, que não é tão importante de que seja eu fazer. Então eu ensino, eu delego, eu crio uma agenda, eu passo a ter uma agenda, eu passo a bloquear horários específicos na minha semana para as coisas pessoais e profissionais que são importantes, e eu aprendo a dizer não. Essa é a maneira correta de estruturar a tua vida pessoal e profissional. Vai guardando aí. Aprendo a dizer não. É dizer não para todos os... Gente, a gente às vezes não sabe dizer não para os compromissos que aparecem. A gente fala sim para tudo. É aprender a dizer não. Olha, esse aqui não dá, nesse dia eu não posso, nesse horário não dá, nesse momento eu não posso te ajudar nisso. É aprender a dizer não. E a definir o que é prioridade nesse momento da tua vida. Definiu o que é prioridade. Aprendeu a dizer não.
estruturou uma agenda, seja no papel, mas tem uma agenda, marque, bloqueie na sua agenda as coisas que são importantes, pessoais e profissionais, com um horário, com um bloco. Ó, nesse horário eu não vou marcar nada, não marca nada nesse horário. Aí você vai perceber que é possível equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Às vezes é mais uma questão de saber dizer não. A gente ouvia muitas vezes aquela frase assim: cavalo selado só passa uma vez. Alguém já ouviu isso daí? Cavalo selado só passa uma vez. Às vezes as pessoas estavam dizendo isso a respeito das oportunidades que aparecem. E aí toda oportunidade que aparece a gente quer agarrar. A gente também tem que aprender a dizer não até mesmo para as oportunidades. Vocês não têm noção da quantidade de oportunidades que eu tenho de ser sócio de outros negócios, de mentorar outros negócios, de gerenciar outros negócios. Rony, vamos abrir um negócio junto? Rony, o que você acha de você entrar comigo nessa? Rony, você podia tocar essa empresa aqui e mentoreá-la para mim? Rony, gente, eu recebo oferta toda hora, inclusive dos meus próprios alunos. Pô, a gente podia abrir um negócio junto, você podia entrar aqui na minha empresa e fazer tal coisa. Gente, é saber dizer não, inclusive para aquilo que não é, que é oportunidade nesse momento. Olha lá, a Marina falou assim: oportunidade de dizer não também é uma oportunidade. É verdade, Marina. Oportunidade de dizer não também é uma oportunidade. Né? O Carlos falou assim, ó: saber dizer não é não se moldar às demandas do outro. Também faz sentido para alguns casos. Porque às vezes é algo que é só para o outro, não é para você. E aí você fala sim, se doa para o outro e complica o teu equilíbrio na vida pessoal. Então até mesmo para as oportunidades monetárias, aí que você vai ganhar dinheiro de novos negócios, tem hora que a gente precisa saber dizer não. Porque talvez você tenha que definir uma prioridade para o negócio que você está hoje. Né? Para as oportunidades que já estão na sua mão hoje, para as responsabilidades que já são suas. Gente, eu posso garantir para vocês, é possível equilibrar tempo para a família, tempo para a saúde, tempo para o estudo, tempo para os negócios, tempo para a igreja. Se a gente pensar nas 12 áreas da vida, ou nas 8 áreas da vida, eu não sei qual delas você, né, qual a linha filosófica que você segue aí, né? Você pode ter 12, 15, 11, 9, não importa. Pensa nas áreas da sua vida, é possível equilibrar? É possível dar a mesma quantidade e aí esse equilibrar aqui, eu quero deixar um negócio muito claro aqui, já indo para a reta final. Quero deixar um negócio muito claro. Equilibrar as áreas da vida não é dedicar a mesma quantidade de horas para todas elas. Isso não é equilíbrio, tá? Não é possível você fazer isso. O equilibrar aqui nesse caso é você conseguir ter tempo para todas elas. Não significa que a quantidade de tempo vai ser a mesma, gestor. Porque como gestores é natural que a gente, do nosso dia, a maior parte do nosso tempo esteja direcionada para aquilo que é dos negócios. E não tem nada de errado nisso. Lembra que eu falei, na live anterior eu explico o que significa sair do operacional. Sair do operacional não é parar de trabalhar. Assiste lá se você não assistiu a live. Então, é natural. Imagine que, por exemplo, que você passa 18 horas acordado. Então, de 24 horas que você tem no dia, você passa de 6 a 7 dormindo. Vou diminuir, 16 horas acordado, para ficar um número bem plausível. Então, das 16 horas que você passa acordado, talvez 8 horas você vai estar dedicado para os negócios, 10 horas você vai estar dedicado para os negócios. Em alguns dias, 12 horas vão estar dedicadas para os negócios. Os dias que eu instruo à noite, que eu dou aula à noite, às vezes eu trabalho o dia inteiro nas minhas empresas e à noite eu vou instruir, eu vou trabalhar na minha empresa de educação. Então naquele dia em especial, eu passei 14 horas, 12 horas trabalhando. E não tem nada de errado disso, porque eu vou equilibrar os outros dias que eu não vou estar 14 horas trabalhando, 12 horas trabalhando, para encaixar aquilo que é importante no pessoal e no profissional. Naquele dia também eu consegui encaixar, às vezes numa quantidade menor de tempo, mas eu consegui encaixar algo que era importante para mim na parte pessoal. Eu marco almoço de negócios com muita raridade. Por quê? Porque para mim é importante almoçar com a minha família. É um tempinho curtinho? Mas eu almoço com eles todos os dias. De segunda a sábado, de segunda a domingo eu almoço com eles. Existem as exceções, existem os dias que tem um almoço de negócio, existem os dias que eu estou viajando, existem. Mas se eu estou na cidade, se não tem um almoço de negócio pontual, muito específico, eu estou almoçando em casa. Eu não vou ficar 2 horas em casa. Não cabe na minha agenda chegar ao meio-dia e voltar 14 horas. Não cabe. Mas cabe 20 minutos? Cabe. Então todo dia eu vou ter 20 minutos de horário de almoço com eles.
Então eu não vou conseguir dedicar a mesma quantidade de horas do trabalho para o almoço, ou para o exercício físico, ou para ir na igreja, ou para fazer a leitura, ou para ir no médico, não vou. Mas o equilibrar nesse sentido é você conseguir encaixar um tempo para tudo aquilo que é importante na parte pessoal e na parte profissional. Da mesma maneira, olhando enquanto gestor, você precisa dedicar tempo para coisas que são importantes no seu negócio que muitas vezes você não está dedicando. Aí, gestor, gestora, você fica o dia inteiro resolvendo um monte de problemas, mas não para sentar com alguém do teu time e conversar, para sentar com uma liderança média, para fazer uma reunião, para analisar um indicador, para estruturar um processo, para olhar os números, para treinar teu time. Aí a gente fica a semana inteira, 44 horas, trabalhando que nem um doido, trabalhando que nem uma doida, né? Jogando em todas as posições, fazendo de tudo, mas coisas que são importantes a gente não põe, ou seja, não está equilibrado, a gente não põe na rotina, a gente não encaixa um horário para isso. Então não é só na vida pessoal, não é só arrumar um horário para fazer um exercício, uma caminhada, para ir no médico, para ir numa terapia, para almoçar com a família, para jantar com a família, para jantar fora, para fazer uma viagem. Não é só isso. É também o equilíbrio dentro do negócio. É o equilíbrio de você falar, puxa, é importante para a empresa eu parar para fazer isso. Ontem, nós tiramos, a cada 3 meses a gente tira um dia inteiro da nossa liderança média para fazer a reunião de fechamento trimestral. Ontem a gente começou a reunião 8 horas da manhã e nós finalizamos a reunião 19h30. A gente parou para almoçar apenas e um café da tarde rápido. Por quê? Porque naquele momento ali em especial, naquele momento, nesse período em especial, era importante nós bloquearmos a agenda um dia inteiro fechado para o time de liderança média da Invictus, que é a minha empresa de tecnologia, sentar ali os 5, analisar os números, ver o que aconteceu no primeiro trimestre, verificar o que a gente acertou, né, que a gente conseguiu seguir do nosso planejamento estratégico do ano, que era para esse período, o que a gente errou e por que errou. E aí, em cima disso, fazer o planejamento dos próximos 3 meses, ajustar o que tem que ajustar de número, de indicador, de meta, de prioridade. Para isso, a gente teve que separar um dia inteiro. E nesse dia, o time de liderança não veio para a empresa? Não veio. Nesse dia, os sócios não vieram para a empresa? Não vieram. Eles só eram interrompidos se tivesse uma emergência. E, por incrível que pareça, nós passamos o dia inteiro sem sermos interrompidos ao ponto de ter que parar a reunião para resolver um problema na empresa. Não teve isso. Então, o time todo ficou até 19h30 lá, fechando, né, o planejamento do próximo trimestre. Por quê? Porque isso é importante, eu preciso bloquear minha agenda para isso. Na próxima segunda eu vou reunir só com os meus sócios, vamos analisar os números, agora a parte financeira e definir o orçamento dos próximos 3 meses em cima daquilo que a gente definiu que é importante a gente fazer dentro da empresa nos próximos 3 meses. Nesse horário vai estar bloqueada a agenda. Então, não é só na vida pessoal, é também na profissional. Como gestor, a gente definiu o que é importante, que precisa ser feito e bloquear horários e dias para isso. Tá? Então agora, para a gente poder fechar, um resumo rápido. Primeiro, verifica aquilo que não precisa que seja você fazendo. Ensine e delegue para outras pessoas, para você poder focar só naquilo que você tem que fazer, que é extremamente importante você fazer nesse momento que você está na sua empresa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ensinou, delegou, começa a definir o que é prioridade na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Então, o que da vida pessoal é prioridade para você hoje? Quanto tempo você precisaria para pôr essas prioridades em prática? E na vida profissional, o que é prioridade para você hoje e quanto tempo você precisa? De posse dessa consciência, né, dessas informações, você está consciente disso? Aí sim, você vai determinar, né, você vai pôr para rodar uma ferramenta, que pode ser uma agenda de papel ou pode ser uma agenda, um aplicativo. Eu uso um aplicativo. E você vai começar a bloquear dentro dessa ferramenta os horários específicos para isso que você definiu que é prioridade importante na vida pessoal e profissional. E você vai bloquear horários e dias para isso. E você vai encaixar nos horários que não estão bloqueados aquilo que acontece no dia a dia, de cotidiano, de emergência, vai encaixar nesses outros horários. No dia que acontecer uma emergência ou uma urgência que você precise não cumprir com aquele horário combinado, você vai encaixar essa tarefa que tinha que ser feita num outro momento, talvez no mesmo dia ou do dia seguinte.
mas você precisa encaixar. Foi o que aconteceu hoje. Eu não fiz o exercício 6 horas da manhã, fiz 11 horas da manhã. Eu só remanejei o horário e ajustei minha agenda, tá? E após isso, você vai começar, né, a aprender a dizer não. Não para as coisas que você não deveria fazer, não para até mesmo para as oportunidades que aparecem, para que você possa ter equilíbrio e foco. Lembrando que equilíbrio não é ter o mesmo tempo para todas as coisas. É ter tempo para todas as coisas, mas não o mesmo tempo. Tá? Esse é um resumo rápido do que a gente trabalhou aqui hoje, nesse tema que é como equilibrar a agenda pessoal e profissional do gestor e da gestora. Como que você faz para dedicar para as coisas que são importantes para você, para sua vida pessoal e também para o seu negócio, para sua vida como profissional, como gestor, como gestora. Esses temas, gente, são temas que nós trabalhamos em sala de aula no Método GEM. Tá? Então, na primeira imersão do Método GEM, que tem como tema cultura, um dos temas que nós trabalhamos é esse equilíbrio, definição de prioridades, ferramentas de agenda para o gestor, para que o gestor consiga organizar melhor a semana dele, para que ele consiga focar naquilo que é mais importante. Lembrando que o Método GEM é um treinamento, é um método, é um treinamento que ensina os empresários, a partir de processos, ferramentas, indicadores, a saírem do operacional e irem para uma posição mais estratégica, de liderança. E a partir disso virem construindo empresas autossuficientes, empresas lucrativas. E como que a gente faz isso? A partir de 9 bases da gestão. Uma das bases que é a gestão de cultura, e aí dentro de gestão de cultura a gente traz aqui, né, a questão das ferramentas do gestor de cunho pessoal, né, que é o que a gente trabalhou aqui hoje. Uma dessas bases é a gestão de cultura, mas a gente passa por gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de produtos, gestão de marketing, gestão de vendas, gestão de experiência do cliente, gestão financeira, planejamento estratégico, gestão de negócio, planejamento estratégico, sociedade, tração. Então a gente passa por 11, 12 grandes temas. A partir deles a gente vê os principais processos, as principais ferramentas, os principais indicadores que vão te ajudar enquanto gestor e gestora a estruturarem melhor a gestão do seu negócio, para que gradativamente você vá conseguindo sair do operacional e construir uma empresa que não dependa tanto de você, mas que você ainda tenha controle de forma estratégica dela e determine para onde essa empresa está indo. O Método GEM tem 2 formatos. Ele tem o formato presencial, que acontece na cidade de Dourados. Nós estamos com uma turma aberta. Se você está assistindo essa live antes do dia 9 de maio, nós temos uma turma que vai começar agora dia 9 de maio em Dourados. Então, a primeira imersão, que é de quinta-noite, sexta-noite, sábado o dia inteiro, vai ser 9, 10 e 11 de maio. Nós estamos nas últimas vagas para essa turma que começa agora, dia 9, 10 e 11 de maio, tá? Que é a turma 6 do método presencial. Então, se você é da região de Dourados, se você quer estruturar a sua empresa para ela girar sem você, para você ter uma empresa mais lucrativa, para você sair do operacional e ainda ter o controle do teu negócio, começa a próxima turma daqui uns dias, ainda dá tempo de você se inscrever. Se você quiser, a gente toma, ou eu, alguém do meu time comercial, toma um café contigo, entende a tua realidade, diz se o método é ou não para você no momento que você está agora, tá? E se for para você, vai ser um prazer ter você conosco em sala, né, nessa turma 6 que vai começar daqui uns dias. E o segundo formato que nós temos do Método GEM é um formato que vai inaugurar agora em maio, final de maio, que é o formato online. Para quem que é o formato online? Para os gestores que não moram próximo a Dourados, que não teriam condição de fazer o treinamento presencial e querem entender como funciona o método, quais são essas ferramentas, esses processos, esses indicadores, tá? O formato online, ele vai trabalhar com aulas gravadas. Então nós temos aulas gravadas de turmas anteriores, a gente vai disponibilizar essas aulas. Então você vai assistir todo o conteúdo como se você estivesse em sala de aula. Tá? E aí você vai poder revisitar quantas vezes forem necessário. Né? As pessoas que fazem treinamento presencial, eles também podem comprar no método online, tá? Num preço mais acessível, mais especial, porque você já investiu no presencial, para você reassistir as aulas. Então no método online, as aulas são gravadas e de tempos em tempos eu faço um momento de tira dúvidas ao vivo. Então a gente abre uma sala de uma ferramenta, igual o Google Meet, o Zoom, e ali os participantes, né, os alunos entram e vão tirando dúvidas sobre aquilo que eles assistiram no método gravado. E eu também entrego algumas aulas ao vivo. Mas o método todo está gravado e vai sendo disponibilizado semanalmente
para os nossos participantes, tá? Esse é para quem não pode fazer o treinamento presencial aqui na nossa região, que é de outra cidade. Então você pode ter acesso ao método, ao conteúdo do método, de forma gravada a partir desse método, nesse formato, tá? Lembrando que quem gostaria que não é de Dourados e gostaria de participar do método online, tem uma lista de espera no link da bio. Então você vai lá no link da bio, tem lá a lista de espera para a próxima turma online. Deixa seu e-mail que a gente vai te avisar dos próximos passos, quando é que vai vir essa turma, para que você possa estar conosco. Ah, Rony, mas eu tenho uma empresa muito pequena, posso fazer? Pode. Rony, eu não tenho funcionários, pode fazer? Pode. Rony, minha empresa tá uma bagunça, não tá nada bem definido, pode fazer? Pode. Só não pode fazer o método GEM quem acha que não precisa sair do operacional, quem acha que não é importante investir em gestão, quem acha que a empresa já está boa demais, lucrativa demais, que você já está fora da operação, que você tem todo o domínio das novas bases de gestão, esse método não é para você. Caso contrário, esse método é para você. Eu já treinei mais de 127 gestores no formato presencial em 1 ano e 3 meses. Agora a gente vai para mais uma turma com mais de 30 gestores em sala, tá? Então são mais de 100 gestores que já fizeram esse treinamento. No total são mais de 70 empresas, né? Porque tem várias turmas que foram vários sócios juntos. Então são mais de 70 empresas que já passaram pelo método GEM no formato presencial. E gente, eu já tive gestor que não tinha funcionário nenhum. Eu já tive empresa que estava nascendo, né? Que o gestor estava começando e falou, cara, eu quero fazer já para estruturar ela correta. Eu já tive empresas com mais de 150 funcionários, mais de 200 funcionários. Eu tive empresa com 60 funcionários, tive empresa com 10 funcionários, tive empresa com 1 funcionário. Eu tive empresas que já estavam há 30 anos no mercado e tive empresa que tinha 1 ano que estava nascendo. Então, ou seja, gente, funciona. Funciona para todas as realidades, desde que o gestor esteja, né, querendo organizar os processos, ferramentas e indicadores para sair da operação, para construir uma empresa mais lucrativa e para construir uma empresa que não dependa tanto do dono da operação ali na base operacional, tá? Então, quero agradecer as pessoas que assistiram aqui essa live ao vivo, as pessoas que assistiram ela no formato gravado e dizer, olha, deixa aqui no comentário, eu vou deixar ela salva, deixa no comentário da live salva, né, o que essa live falou para você, o que foi importante para você, ou quais desafios que você tem, ou uma dúvida que você tem que você gostaria que eu gravasse um conteúdo, que eu respondesse inbox para você, deixa aqui que vai ser um prazer poder te ajudar a sair do operacional e construir uma empresa autossuficiente e lucrativa. Então que Deus abençoe a cada um de vocês abundantemente. E se Ele assim nos permitir, nos vemos em breve. Então, que Deus te abençoe e muito obrigado pela audiência e pela sua presença aqui.